no seu carro, no transporte, a caminho do trabalho, onde você estiver, se puder ter e tiver um exemplar da Bíblia Sagrada aí no seu telefone, abra por favor no livro do Gênesis, no capítulo de número 45. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão por mais uma oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Louvando a Deus pela vida do nosso pastor Arnaldo Tavares, sua esposa, irmã Antônia, que Deus vos abençoe. Presbítero Stasky, meu amigo, que Deus lhe abençoe também. E a todos os irmãos que aqui se encontram, os irmãos que já louvaram, que Deus continue vos abençoando. Livro do Gênesis, capítulo de número 45. Visualize aí na sua Bíblia, o versículo de número 4. Livro do Gênesis, capítulo de número 45, verso de número 4, que diz assim: E José disse aos seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele lhes disse: Eu sou o José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irei convosco mesmo, por terdes me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Versículo 5 mais uma vez. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmo, por terdes me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Eu preciso que você preste o máximo de atenção possível para você poder entender aquilo que Deus quer tratar conosco nesta manhã. Bem sabemos que o texto em que nós lemos acerca da história de José é um texto conhecido dos irmãos. Você já deve ter ouvido falar da história de José, da narrativa a qual José foi vendido por seus irmãos e passou a ser governador do Egito. É uma história conhecida, uma história que os irmãos que são conhecedores dos escritos sagrados conhecem de cor e salteado, por ser temas de muitas mensagens, de inúmeros louvores. Mas existem algumas particularidades e algumas verdades dentro desse texto, dentro dessa narrativa bíblica, que se faz necessário e Deus tocou em meu coração para tratarmos aqui nesta manhã. No capítulo de número 37, nós voltamos a alguns capítulos, nós vamos ver o início dessa história, o início da história de José. No capítulo de número 37, quando o texto vai dizer que Israel, seu pai, ou Jacó, seu pai, ele lhe amava mais do que os outros irmãos, haja vista que José era filho de sua velhice. A Bíblia vai dizer que Israel o amava mais, ao ponto de a Bíblia nos informar que ele vai fazer uma túnica de muitas cores. Em algumas versões vai estar dizendo uma túnica atalar, em outras versões vai estar escrito uma túnica de mangas longas. Israel tinha um carinho tão grande por José que ele vai fazer uma túnica diferente da que os homens tinham naquela época, para presentear o seu filho. Nós bem sabemos que, como de costume, todos os homens tinham uma túnica naquela época, fazia parte da sua vestimenta. Mas a Bíblia vai dizer que Israel vai sentir no seu coração o desejo de fazer uma túnica diferente para o seu filho, uma túnica que era colorida, uma túnica que era de mangas longas. E a Bíblia vai dizer que quando os irmãos de José percebem que o seu pai amava mais a José do que a eles, ao ponto de Jacó dar um presente a José e não dar aos seus demais irmãos, a Bíblia vai nos informar que nasce uma ira, nasce um rancor dentro do coração dos seus irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que eles não conseguiam falar com José de maneira pacífica. Não existia um diálogo entre os irmãos, não existia uma conversa entre José e os seus irmãos. A Bíblia é enfática em dizer que os seus irmãos o odiaram e não conseguiam conversar pacificamente. Então existia um atrito sempre que José desejava conversar com os seus irmãos. Sempre que José desejava ter um diálogo com os seus irmãos, existia um atrito
atrito, haja vista que um ódio foi criado dentro do coração deles, haja vista que um rancor foi criado dentro do seu coração, pelaquilo que o pai tinha dado a José. Nós começamos a observar e nós começamos a entender a situação complicada em que José se encontrava. Por quê? Porque José não tinha culpa daquilo que estava acontecendo. A decisão de dar uma túnica tinha sido exclusivamente de seu pai. Você não vai ver nos relatos bíblicos José pedindo a túnica ao pai, nem tampouco José pedindo um presente ao pai. Mas o pai sentiu no seu coração e assim o fez e presenteou ao seu filho. E José não tinha culpa daquela situação, mas os seus irmãos não entendiam que a culpa não era de José, mas eles o odiaram. Eles criaram rancor dentro de si e eles não conseguiam ter um diálogo com José, não conseguiam viver uma vida pacífica com José por conta daquilo que tinha nascido em seu coração. Ao ponto de certo dia, enquanto seus irmãos apacentavam as ovelhas, quando eles viram José se aproximando, eles tramaram no seu coração de matar a José. Nós começamos a observar, a situação era tão complicada que os irmãos desejaram matar o seu próprio irmão, simplesmente pela inveja, pelo rancor, pelo ódio que eles tinham criado dentro deles. Eles desejaram matar o seu irmão. E a Bíblia vai nos dizer que um dos irmãos, a saber Rúben, disse: não vamos derramar o sangue do nosso irmão, porque é sangue do nosso sangue, é filho do nosso pai. E a Bíblia vai dizer que quando José se aproxima, eles tomaram José. No capítulo de número 37, o versículo de número 23, a Bíblia vai nos dizer: e aconteceu que quando José havia chegado junto aos seus irmãos, eles arrancaram a sua túnica, eles arrancaram aquilo que José tinha ganhado de seu pai. E eu preciso que você guarde essa informação: a túnica de José foi arrancada por seus irmãos. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 24: e eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e essa cova estava vazia e sem água. A primeira situação que nós vamos nos deter aqui é o estado de José agora dentro da cova. Perceba que os irmãos arrancaram sua túnica e lançaram ele dentro de uma cova. E quando eu começo a observar, irmãos, algumas características contidas na cova. Primeiro, dentro da cova José estava sozinho. Segundo, dentro da cova José estava sem alimento. Terceiro, dentro da cova José estava sem água. E quantas das vezes, irmãos, quantas das vezes nós nos encontramos na situação de José, dentro de uma cova, sozinhos, sem mantimentos, sem água, nós não temos nada. E quando eu falo de água, e quando eu falo de mantimento, eu falo daquilo que é necessário para sobreviver. Quantas das vezes nós nos encontramos em situação que nós abrimos os nossos armários das nossas casas e nós não encontramos aquilo que é necessário para sobreviver. Quantas das vezes nós nos encontramos como José dentro de uma cova sozinhos, e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos amigos, não vemos parentes, nós não vamos ver ninguém. Nós estamos dentro de uma cova, assim como José, desprovidos de alimento, desprovidos de água, desprovidos de companhia. Mas o que eu admiro em José, o que me alegra lendo esse texto, é que você não vê nenhuma murmuração de José. Você não vê nenhuma reclamação de José. Você não vê José culpando os seus irmãos, nem tampouco culpando a Deus. Você vê José calado. Porque quando eu começo a observar esse texto, eu começo a entender que por mais que os seus irmãos tivessem lhe lançado dentro da cova, José não mudou a sua essência. José não vai mudar o seu coração. José não vai mudar aquilo que está dentro dele. A cova não vai mudar quem era José. E quantas das vezes nós mudamos quando nós entramos dentro de uma cova?
Quantas das vezes nós mudamos a nossa essência, nós mudamos o nosso coração, nós mudamos a nossa mente, nós queremos culpar a Deus, nós queremos murmurar. E quando eu começo a observar José, irmão, que dentro da cova, sem ninguém, sem mantimento, ele permaneceu o mesmo. Eu começo a aprender e a entender que eu, quando não tiver amigos, quando não tiver mantimento, quando não tiver comida, quando me faltar vestes, quando me faltar um carro, me faltar uma casa, quando me faltar tudo, eu preciso permanecer o mesmo. Eu preciso permanecer na mesma adoração. Eu preciso permanecer na mesma entrega. Eu preciso permanecer servindo a Deus como Ele é digno, independente do que estiver ao meu redor, independente do que estiver acontecendo comigo, eu preciso permanecer o mesmo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Davi perdeu seu filho, ele vai vestir um pano de saco e ele vai em direção ao templo. E alguém poderia olhar, presbítero Stark, e dizer: Davi, para onde é que você vai, Davi? Você acabou de perder o seu filho. E Davi olhando para aquelas pessoas e dizendo: não, eu perdi o meu filho, mas a minha essência de adorador, ela não muda. O meu coração de adorador, ele não muda. E ele entra no templo, e a Bíblia vai dizer que mesmo perdendo o seu filho, ele não mudou a sua essência. Ele entra no templo e ele começa a adorar a Deus, porque ele é digno. Precisamos aprender, irmãos, que em meio às diversidades nós não podemos deixar de adorar a Deus. Que mesmo em meio às covas, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dores, nós precisamos continuar servindo a esse Deus. O ambiente não pode mudar a nossa essência. O ambiente não pode mudar quem você é como adorador. O ambiente não pode mudar o seu coração como adorador. Aleluia. E agora, ele está dentro da cova. E eu acho lindo, irmãos, porque a cova também nos traz outro ensinamento. Porque o que é a cova? Nada além mais de um buraco. E para que José pudesse ver, eu preciso que você entenda isso, para que José pudesse encontrar uma saída, para que José pudesse ver uma luz, José não ia olhar para baixo, José precisava olhar para cima. Por estar no fundo do buraco, por estar no fundo daquela cova, daquela cisterna, para José ver uma luz, para José ver uma saída, ele precisava olhar para cima. E quando eu começo a olhar a Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo de número 5, Jesus está olhando para um homem que estava enfermo, à beira do tanque de Betesda. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: você quer ser curado? E aquele homem começa a olhar e dizer: não, mas não tem ninguém que me pegue. E quando as águas do tanque se movimentarem, me joguem dentro da água, para que eu seja curado. E Jesus está na frente dele, olhando para ele, dizendo: eu quero curar você. Só que a visão daquele homem estava nas coisas terrenas. E Jesus na frente dele dizendo: começa a mudar a sua visão. Porque a partir do momento que você mudar a sua visão, você vai começar a viver coisas sobrenaturais. Enquanto nós estivermos olhando para as coisas terrenas, nós não vamos conseguir viver aquilo que o céu tem reservado para nossas vidas. E José dentro da cova está nos ensinando: eu posso até estar dentro da cova, mas a minha visão está para cima. Eu posso até estar numa situação complicada, mas a minha visão está para cima. Ah, irmão, eu não estou entendendo ainda. Salmo de número 121. O salmista vai olhar e vai dizer: eleva os meus olhos para o monte,
de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então o salmista está olhando e está dizendo: eu estou olhando para cima, porque é de lá que vem o meu socorro. Eu estou olhando para os céus, porque é de lá que vem o meu socorro. Nós precisamos entender que nós temos que tirar a nossa visão do terreno e começar a observar aquilo que Deus tem trazendo para nós dos céus. Nós precisamos mudar a nossa visão, tirar a nossa visão da terra e começar a ver aquilo que o Pai tem mandado para nossas vidas lá de cima. Enquanto você estiver com a sua visão nas coisas terrenas, você não vai começar a ver as coisas sobrenaturais que Deus tem reservado para você nos altos céus. Oh, glória a Jesus. Então existe uma necessidade, irmãos, e a cova nos ensina a quê? A começar a depender do céu, olhar para o céu, olhar para cima, começar a olhar para Deus. A cova nos ensina que nós temos que parar na nossa visão terrena, começar a olhar para as coisas sobrenaturais que o céu tem reservado para nós. E nessa manhã, Deus está dizendo para você, aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, eu não sei qual é a situação da sua família, mas existe uma palavra profética para a sua vida nesta manhã, e essa é: que você vai tirar a sua visão das coisas terrenas e começar a olhar para os céus, porque é de lá que vem o seu socorro. Você vai começar a deixar de olhar para as coisas de baixo e começar a olhar para as coisas do reino, porque é de lá que vem a sua solução. É do céu que vem a sua cura, é do céu que vem a libertação, é do céu que vem as portas abertas, é do céu que vem aquela porta de emprego que você está necessitando, é do céu que vem um milagre para a sua casa, é do céu que vem um milagre para a sua vida. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que agora José está dentro da cova, e agora uma caravana de ismaelitas está passando, e os seus irmãos decidiram vender José a esses ismaelitas. José é vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas vão até o Egito. Chegando no Egito, a Bíblia vai dizer que José é vendido a Potifar, o capitão da guarda, homem de respeito, homem que tinha bens materiais. E no capítulo de número 39, versículo de número 2 vai dizer o seguinte: e o Senhor Deus estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de Potifar, o egípcio. E perceba, e Potifar viu que Deus estava com ele, e que tudo que José fazia prosperava. Aí o versículo 4 vai dizer o seguinte: e José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor. José agora é supervisor da casa de Potifar. E o final do versículo 4 é que me chama a atenção, e o texto vai dizer: e tudo que Potifar possuía, ele vai colocar na mão de José. E veja a mudança na história, na vida de José. José estava na cova sem nada, e agora o texto vai dizer que na casa de Potifar José tem tudo. Na casa de Potifar José tem tudo. Oh, glória a Jesus. Pense na alegria, irmão, de José, porque passou de alguém que não tinha nada para alguém que agora tinha tudo. De alguém que estava numa cova, de alguém que teve a sua túnica arrancada, de alguém que foi vendido. Agora José está na casa de Potifar, e na casa de Potifar José tinha tudo. E tudo que José fazia prosperava, ao ponto de a Bíblia nos dizer que Potifar não sabia o que tinha, além daquilo que ele comia. Por quê? Porque tudo José estava supervisionando, tudo estava em suas mãos. Só que eu começo a observar, irmãos, e ver que existe um ensinamento de Deus dentro dessa situação da vida de José. Por quê? Porque agora José tem tudo. E na cova José não tinha nada, e ele permaneceu o mesmo. Mas será que José ia permanecer o mesmo tendo tudo? Será que José ia permanecer o mesmo servo tendo tudo?
Será que José ia permanecer o mesmo crente tendo tudo? Será que José ia permanecer a mesma pessoa tendo tudo? E nós vamos ver que no decorrer da história de José, a Bíblia vai nos dizer que a mulher de Potifar tentou e o convidou por vários dias, dizendo: José, deita-se comigo. E José vai dizer: não, o Senhor me deu tudo. Potifar colocou tudo em minhas mãos, menos você. Então eu não me deitarei contigo. E a mulher insiste para que José se deitasse com ela. E José disse: eu não me deito. Eu não vou me render a isso. Eu não irei me deitar contigo. E ela insistiu, ao ponto de certo dia ela atacar José. E perceba, ela o apanhou pelas suas vestes, capítulo 39, versículo 12, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu para fora. Perceba, e eu preciso que você guarde essa segunda informação. A primeira foi que os irmãos de José arrancaram as suas vestes. Os irmãos de José arrancaram a sua túnica. E pela segunda vez, José tem a sua túnica arrancada, a sua roupa arrancada, as suas vestes arrancadas. Seus irmãos arrancaram a sua túnica. A mulher de Potifar arrancou as suas vestes. E ele fugiu. E a Bíblia vai dizer que quando ela viu que ele havia deixado as suas vestes e havia fugido, que Potifar vem com os homens, ela vai dizer: olha, o servo hebreu que tu trouxe, ele me atacou, ele queria se deitar comigo, está aqui as vestes dele. E ela levanta uma calúnia contra José, ao ponto de o Potifar pegar a José e levar José à prisão. E o texto vai dizer que e aconteceu que quando o seu senhor ouviu essas coisas, dizendo: foi desta maneira que o teu servo agiu comigo, a ira de Potifar vai se acender contra José. E ele tomou José e colocou em uma prisão, no lugar onde estavam os prisioneiros do rei. E ele estava na prisão. Perceba que agora José, ele tinha tudo, mas mesmo tendo tudo, ele não mudou. Porque José entendia que era melhor uma prisão com Deus do que uma casa de Potifar com o pecado. Era melhor uma prisão com Deus do que ter tudo na casa de Potifar e estar sem Deus. Ô irmão, quantas das vezes nós nos esquecemos de Deus porque nós começamos a adquirir alguma coisa? Quantas das vezes nós nos esquecemos de Deus porque nós temos uma veste bonita, porque nós temos um sapato bonito, porque nós conseguimos comprar uma roupa de marca, uma bolsa de alguma marca muito famosa? Quantas das vezes nós nos esquecemos de Deus porque nós conseguimos conquistar o carro do ano, conseguimos conquistar a casa tão sonhada, e nós nos esquecemos de Deus e deixamos de servir a Ele, deixamos de doar a nossa vida para Ele. Por quê? Porque nós conseguimos aquilo que nós queríamos. Quantas das vezes nós conseguindo aquilo que nós desejamos, nós deixamos Deus de lado e passamos a idolatrar alguma coisa que nós ganhamos, seja um bem material, seja alguma coisa que você conquistou. E nós conquistamos, agora temos tudo, agora estamos bem, e nós nos esquecemos de Deus. Mas José está olhando e dizendo: não, eu fui o mesmo sem nada, eu vou ser o mesmo com tudo. Eu fui o mesmo na cova, eu vou ser o mesmo na casa de Potifar, eu vou ser o mesmo aonde eu chegar. Se eu estiver na cova, eu adoro. Se eu estiver na casa do Potifar, eu adoro também. Se eu tiver nada, eu sou servo. E se eu tiver tudo, eu continuo sendo servo. Se eu não tiver nada, eu estarei adorando. E se eu tiver tudo, eu vou continuar adorando. Porque o Deus que nós servimos, Ele é digno, Ele é merecedor de toda a nossa adoração.
Oh, aleluia! Aleluia! E nós não podemos, irmãos, deixar de adorar a Ele, porque nós conquistamos algo. Nós temos que adorar a Ele em agradecimento pelaquilo que Ele nos proporcionou. E escute, agora José está na prisão, e o texto vai dizer que José estando na prisão, o Senhor Deus, versículo 21, mas Deus estava com José, Ele mostrou misericórdia, Ele deu favor aos olhos do guarda da prisão, ao ponto que o guarda da prisão não fazia nada. As chaves da cadeia estavam na mão de José. Por quê? Porque Deus estava com ele até dentro da prisão. Só que, irmão, existe uma coisa linda dentro da prisão, é que o copeiro e o padeiro do rei, eles vão ter um sonho, e eles vão ficar perturbados com aquilo, e José vai dizer: não se preocupem, o Deus a quem eu sirvo há de interpretar o vosso sonho. E a Bíblia vai dizer que Deus deu a José a interpretação do sonho daqueles homens. Só que eu começo a ver que isso aqui é lindo, irmãos. Por quê? Porque na casa de Potifar, tendo tudo, José não teve revelação do céu. Na casa de Potifar, onde ele tinha tudo, Deus não revela nada a José. Mas na prisão, no lugar onde ninguém queria estar, é o ambiente que Deus revela algo para José. Oh, glória a Jesus. Deixa eu te falar algo aqui nesta manhã. Você não pode entender o ambiente que você se encontra, mas é nesse ambiente difícil, é nesse ambiente que ninguém queria estar, é nesse ambiente de deserto, é nesse ambiente de vale, é nesse ambiente de prisão, que Deus está dizendo para você: porque eu quero te revelar algo maior. Escute, você não pode entender a situação que você se encontra hoje, mas Deus está dizendo para você: porque eu tenho algo maior, oh glória a Jesus, para revelar para você. E eu vou dizer nessa manhã algo que Deus está dizendo para você, que você não pode estar entendendo, porque Deus não me revelou quando eu estava no lugar bom, no lugar agradável. Não, Deus quer revelar para você dentro desse deserto. Deus quer trazer algo sobrenatural para a sua vida dentro desse vale. Deus quer trazer algo sobrenatural para a sua vida dentro dessa prisão. Ah, minha casa está uma bagunça. Deus está dizendo: é dentro dessa bagunça que existe algo sobrenatural para ser derramado sobre a sua vida. Ah, minha vida financeira, minha saúde, está tudo acabado. Deus está dizendo: é nesse momento que eu quero revelar algo sobrenatural para a sua vida. O meu filho, o meu marido estão entregues às drogas, estão entregues ao alcoolismo. Deus está dizendo: é nesse ambiente que eu quero revelar algo sobrenatural para a sua vida. E escute, José vai dar a interpretação dos sonhos e vai dizer: olha, um de vocês vai morrer e outro vai voltar a servir o rei. E você, que vai voltar a servir o rei, quando chegar lá, lembre-se de mim. E agora o rei, Faraó, vai ter um sonho. E esse sonho ele vai sonhar com as 7 espigas magras e as 7 espigas gordas, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. E ele vai chamar todos os feiticeiros, todos os magos, todas as pessoas que trabalhavam com adivinhação naquela época, e vai dizer: eu preciso que alguém interprete esse sonho. E ninguém conseguiu interpretar o sonho. E a Bíblia vai nos dizer que o copeiro vai olhar e vai dizer: olha, Faraó, tem alguém que está lá dentro da prisão, e ele interpretou o sonho, e assim como ele interpretou o meu sonho, assim aconteceu. E a Bíblia vai dizer que Faraó, ele vai chamá-lo, traz ele para cá. E ele tem essa conversa e conta para José qual teria sido o sonho. E José diz: olha, são 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E agora Faraó vai se pegar preocupado. Por quê? Porque não sabia o que fazer. José vai olhar para ele e vai dizer: coloque alguém para que nesses 7 anos de fartura possa reunir muitos mantimentos. E quando vier um ano de escassez, tenha algo guardado para que nós venhamos nos alimentar.
E Faraó vai olhar para José e vai dizer: José, vai ser você o governador do Egito. Aí perceba, José saiu da prisão para ser governador. Mas o que é mais lindo, irmãos, é no capítulo de número 41, no verso de número 42. Lembra que eu disse para você para guardar duas informações? Primeiro, que os irmãos de José tinham arrancado sua túnica. Segundo, que a esposa de Potifar tinha arrancado as vestes de José. Aí chega o versículo 41, capítulo 41, versículo 42, e vai dizer: e Faraó, oh glória a Jesus, isso é profético para a sua vida. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e colocou sobre a mão de José e o vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. Versículo 42, a parte B diz o seguinte: e vestiu com vestes de linho fino. Escute o que o céu tem para você. Na casa de seu pai ele perdeu a sua túnica. Na casa de Potifar suas vestes foram arrancadas. Mas Faraó está dando agora para ele vestes de linho fino. Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Você não pode estar entendendo o que você perdeu, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está reservando algo maior para te dar. Você pode não estar entendendo aquilo que você está perdendo hoje, mas Deus está dizendo para você: tem algo maior reservado para você. Você não pode estar compreendendo aquilo que foi arrancado da sua vida, mas Deus está dizendo para você nesta manhã: existe algo maior que Deus quer lhe presentear. Escute, algo foi lhe arrancado, algo foi lhe tirado, e você tem chorado, tem dizendo: mas por que, Deus? Por quê? Deus está dizendo para você nessa manhã: tem algo maior reservado para você. E para mim concluir, vence os anos de fartura. José, como governador, cria toda a logística e guarda muitos mantimentos. E vem os anos de escassez. E a Bíblia vai nos dizer que assolou todo aquele território, a ponto de chegar à casa de seu pai. E Jacó agora olhar e dizer: não, a gente precisa de comida. E eu ouvi dizer que lá no Egito tem. E Jacó manda os seus filhos até o Egito. E quando seus filhos chegam no Egito, José percebe que é seus irmãos, mas os seus irmãos não conseguem entender que é José. E para mim ganhar tempo, José usa de algumas coisas para que o seu irmão mais novo, Benjamim, viesse, e para que o seu pai também viesse. Aí chega o capítulo 45 que nós lemos. E quando José vê que estão todos ali, ele não conseguiu se conter a ver seu pai e seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele chorou. Ele mandou todos os homens saírem e só ficou a sua família. E ele chorou e disse: eu sou José. Toda a casa de Faraó ouviu o choro de José. E ele vai olhar para os seus irmãos e vai dizer: eu sou José. Só que o que é lindo, irmãos, o que é lindo é que ele diz: aproximem-se de mim, eu lhes peço. Ele vai olhar e vai dizer: eu sou José, o vosso irmão, a quem me vendestes ao Egito. E os seus irmãos, eu acredito que a feição dos seus irmãos mudaram, porque quem é que sabia além deles que eles tinham vendido o seu próprio irmão? E José está olhando para ele e está dizendo: eu sou José, o vosso irmão. E ele diz mais: agora pois, não fiquem tristes, nem tampouco fiquem irados com vocês mesmos. Meu pastor, olha a colocação de José, olhando para os irmãos que tinham lhe vendido, que tinham lhe lançado numa cova. Está olhando para eles e dizendo: não fiquem tristes, nem tampouco fiquem irados. Deus me enviou adiante de vós, oh glória a Jesus, para que a vida fosse preservada. Sabe o que é que José estava dizendo? Não se preocupem,
vocês não foram nada mais do que instrumentos de Deus para que o propósito dele se cumprisse. José bem poderia ficar com raiva dos seus irmãos. José bem poderia se irar contra os seus irmãos. Mas José estava dizendo: não se preocupem. Vocês foram somente instrumentos para que o propósito de Deus se cumprisse na minha vida. Oh, glória a Jesus. E eu falei isso tudo aqui, irmão, só para dizer algo para você nesta manhã. Você está debaixo de um propósito. Você pode não entender as coisas que estão acontecendo, mas assim como José falou, não se preocupem. Vocês estão debaixo de um propósito. Tudo que aconteceu em minha vida, assim disse José, fazia parte do propósito de Deus, fazia parte daquilo que Deus queria para a minha vida. Deus me preservou para preservar a vida de vocês. Oh, glória a Jesus. Porque a gente não entende, irmãos. Eu já estou terminando. A gente não entende os propósitos de Deus. Por quê? Porque Deus não conta como é que vai ser o processo, mas Ele diz para você do propósito. Você não pode estar entendendo o que está acontecendo dentro da sua casa, no meio da sua família, mas o propósito de Deus para a sua vida é que você volte para os caminhos dEle. Você não pode entender o que está se passando na sua casa e dentro de você, esse vazio que machuca, que dói. Você não pode entender, mas é Deus dizendo para você: o meu propósito é que você venha me servir. Oh, glória a Jesus. Você não pode entender porque muitas pessoas te perseguem, porque está faltando tudo na sua casa, e Deus está dizendo: é porque o meu propósito é que você volte para os meus caminhos. Porque o meu propósito para a minha vida, para a sua vida, é que você venha me servir. Você não pode entender essa enfermidade que está na sua vida, mas Deus está dizendo: está tudo debaixo de um propósito. Está tudo debaixo de um propósito. Ah, irmão, você não sabe da minha vida, você não sabe da minha situação, mas Deus está dizendo: está debaixo de um propósito. E você está dizendo: eu peço oração pela minha família, por mim. Entenda, você está debaixo de um propósito. Então creia que o Deus a qual você serve, Ele é poderoso, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Oh, glória a Jesus. Ei, você que me ouve, que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, deixa eu te dizer algo. Isso tudo que está acontecendo é propósito de Deus para você entregar sua vida para Ele. É propósito de Deus para você voltar para os caminhos dEle. O Rei está te chamando. O Rei está te fazendo um convite nesta manhã: vem para Jesus. Que eu lhe convido, você que me ouve, é você mesmo. Digita aí: eu aceito Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Comenta aí no chat: eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para o Rei. Eu aceito a Jesus. Porque você está de